1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Eu quero ler com vocês o 19, o 23 e o 27. Eu quero falar com vocês hoje, queridos, sobre, eu coloquei, o tema, a revolta dos livres. Porque conta uma história muito interessante do povo de Deus no deserto. Mas antes, o apóstolo Paulo, ele fala assim para nós, versículo 19, 1 Coríntios 9, 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. E o 27, ele diz assim: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Amém? Então fica com esses versículos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, 23 e 27. Se você quiser na tua casa ler o capítulo 9, ele é muito interessante, porque nós ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre entregar a sua vida, de se colocar numa situação que ele não precisava estar, de fazer coisas até que ele, diz ele assim, eu não gostaria de estar fazendo, mas eu faço. E a palavra que Paulo descreve a sua vida é a vida de um escravo, a vida de alguém que decidiu ser um escravo. Então ele diz ali, eu mesmo sendo livre me fiz escravo para poder pregar o Evangelho, para poder falar do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca na condição de escravo. Quando a gente fala de escravo, é muito fácil a gente lembrar dos 400 anos do povo de Deus lá no Egito. Toda vez quando a gente fala de escravo, a gente lembra do povo de Deus que ficou 400 anos escravo lá no Egito. Foram 400 anos de escravidão. Bom, a Bíblia fala de 3 tipos de escravos. Primeiro, aquele que é escravizado, conquistado, escravizado, passa a ser um escravo pela sua condição de conquista. Então, por exemplo, não Israel, mas quando outros povos conquistavam uma cidade, uma aldeia, eles faziam as pessoas todas de escravo, isso quando eles não matavam todos, mas faziam todos de escravo e levavam com eles como escravo. Israel sofreu muitas vezes, aliás, os 400 anos de Israel no Egito foi fruto de uma escravidão, de conquista. Existe segundo tipo de escravo, queridos, que é aquele que nasce escravo. Aquele que nasce escravo, ele já é escravo por natureza. Ele nasceu escravo, ele não sabe o que é ser outra coisa. E aí nós chegamos no povo de Deus no Egito, porque a grande maioria daquele povo nasceu no Egito, nasceu escravo, eles não sabiam o que é ser uma pessoa livre. 400 anos eles estavam ali escravizados, eles não sabiam, eles não eram daquele povo que um dia foi livre e depois foi escravizado, não, eles eram escravos, eles não conheciam outra condição a não ser a condição de escravo. E a Bíblia fala de um terceiro tipo de escravo, que é o escravo que se faz escravo. Por exemplo, Jacó. Jacó, ele trabalhou 7 anos, depois ele trabalhou mais 7 anos, pela mulher que ele amava. Ainda que ele diz lá para o seu sogro, tantas vezes você trocou meu salário, mas o salário dele, na verdade, era um salário, não de uma pessoa livre, mas de uma pessoa que se fez escravo, pela condição que ele queria, o que ele queria alcançar, o que ele desejava. Aonde estava o coração dele, então ele desejou ser escravo do seu sogro, até então que ele conquistasse o amor da sua vida, que era Raquel. Amém? Você entendeu? Então a Bíblia fala sobre essas 3 condições de escravidão. O povo de Deus no deserto, eles eram o povo escravo. Eles nunca souberam o que era ser livre. Então eles saem de uma condição de escravidão lá do Egito. E é bom sempre a gente lembrar que quando eu falo Egito, eu não falo de uma cidade, eu falo de um estado-nação. Quando a gente
lê, e a Bíblia diz assim, que o povo que estava no Egito, quando o faraó diz assim, vá Moisés com o seu povo, ele não está falando para uma cidade, ele está falando para uma nação-estado. Todos os judeus daquela nação-estado, daquele império que era o Império Egípcio, uma grande nação-estado, vieram pessoas de todos os lugares. É como se, por exemplo, o Paraná fosse o Egito, e de repente houvesse um decreto dizendo agora todos são livres, e viessem pessoas de todos os lugares do estado do Paraná. Você imagina 600 quilômetros daqui, Curitiba, quanto tempo esse povo demoraria para chegar? Por isso houve uma preparação para que o povo chegasse. E quando eles chegaram então, e se nós fôssemos aqui o Egito, todo o Paraná se reunisse, agora nós vamos para a terra prometida, que é o Paraguai. Nós temos que atravessar um rio, o Rio Paraná, ou então a Argentina. Temos um obstáculo e Deus faz um milagre. Esses dias atrás teve gente que atravessou o Rio Paraná em seco, né? Eu vi um monte de irmãos indo lá tirar foto, por estar na beira do rio. Quando a gente ia imaginar isso? Eu vi o Paraná mais seco do que é hoje, irmãos. Em 1984, quando a barragem fechou, secou mesmo. Você via só um fio d'água. Então eu não fui lá porque eu já conhecia como que era o rio, né? Mas quem sabe a gente dá um pulinho lá, tirar umas fotos. Então toda uma nação se encontra em um lugar com o objetivo agora de ir para a terra prometida. Mas aquele povo, eles não sabiam o que era ser livre. Eles nasceram escravos, cresceram como escravos, e agora surge uma nova oportunidade na vida deles, que é ser livre. Ser livre. E aí começa o grande problema do povo de Deus, 40 anos no Egito. E a gente já conhece, muita gente já pregou sobre isso. 40 anos foi uma geração para que aquelas pessoas que estavam lá mudassem a sua mentalidade justamente por causa disso. Porque eles nunca souberam o que era ser livre. Eles só eram escravos. Quando você é escravo, você come daquilo que o seu senhor dá para você, porque você não tem dinheiro para ir comprar no supermercado. Você não tem dinheiro para ir no McDonald's. Você não tem nem dinheiro e nem direito de sair da onde você está e da condição que você está. Essa é a vida de escravo. Mas agora o povo sai do Egito rico, porque a Bíblia conta que os egípcios deram para eles ouro, riqueza, e disse: vai embora, não queremos mais vocês aqui. E aquele povo agora se encontra lá no deserto, sem saber o que era ser livre. Moisés não era assim, porque Moisés sabia o que era ser livre, ele nunca foi escravo. Por isso a mentalidade de Moisés era diferente daquele povo. Por isso Moisés se revoltou quando eles disseram assim, 10 disseram: olha, nós não vamos conseguir. Por isso Moisés escolheu Josué para caminhar com ele, ser o mais próximo e depois tomar a liderança. Porque mesmo Josué tendo nascido escravo, ele tinha uma mentalidade de uma pessoa livre. E eu já disse aqui na igreja que os iguais se atraem. Águia voa com águia, galinha caminha com galinha. Os iguais se atraem. Existe na física a teoria, os opostos se atraem. Não, na vida cristã, os iguais se atraem. É o que diz a Bíblia. Você precisa caminhar com gente que tem visão maior do que a tua. Porque se você caminhar com alguém que tem a mesma visão que você, por isso que na igreja tem o pastor. Porque geralmente o pastor tem uma visão diferente das pessoas que estão na igreja. Por isso nós temos líderes tão abençoados nesta igreja que tem visão diferente. E nós vemos o progredir. Por isso, graças a Deus, nessa igreja nós temos o discipulado 1 a 1, que fez com que eu, a pastora, pudéssemos tirar a nossa visão de um patamar e ser levado a outra. Abriu a nossa visão. E o discipulado faz isso, porque quando Jesus pega os 12 homens, os 12 discípulos, e começam a caminhada com eles, eles tinham uma visão. Depois de 3 anos, eles tinham outra visão. Uma visão ampla do plano e do projeto.
Mas Moisés estava lá com aquelas pessoas. E aquelas pessoas que nunca souberam o que era ser livres, fizeram isso aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 2, versículo 3. Êxodo 16, põe para nós, diz assim, ó: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-se de fome a toda essa multidão. Irmãos, você veja que eles eram tão escravos, que a primeira coisa que eles lembraram é que eles não precisavam criar um animal para comer, eles não precisavam, eles tinham lá, davam para eles, é o que eles dizem aqui. Eles eram escravos, mas eles recebiam comida. Agora no deserto, eles não viram a comida, mas Deus proveu comida para eles, não proveu? Eles reclamaram e Deus deu para eles a comida. Reclamaram que não tinha água, Deus deu a água para eles. Você já não vê isso na terra de Canaã. Por quê? Porque na terra de Canaã, quem entra na terra de Canaã são aqueles que entram com uma outra mentalidade, a mentalidade de conquista. Qual é a mentalidade de conquista? Ora, se eu não tenho, se ninguém me dá, então eu vou conquistar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou procurar, eu vou atrás, eu vou fazer por merecer, eu vou conquistar. Amém? Você entendeu? A mentalidade escrava é aquela: estou esperando chegar, não vou atrás, quem que vai me dar? Estou passando isso, necessidade, estou passando fome. Não, a mentalidade de conquista é aquela que faz acontecer, não espera acontecer. Os filhos de Israel murmuraram, reclamaram contra Moisés e contra Arão no deserto. E eles disseram, em outras palavras: o Senhor nos trouxe aqui para morrer e continuar sendo escravos. Mas eles não eram escravos. No deserto eles eram livres. Eles eram livres. Porque o escravo não tem, queridos, direito a nada. O escravo, ele não vai aonde ele quer, a hora que ele quer. Moisés pediu: deixa o meu povo. Se você ler a Bíblia, você vê que primeiro Moisés disse assim: deixa o povo adorar no deserto. O faraó disse: não, vocês não vão não. Ele queria só ir adorar no deserto. Não, mas vocês não vão. O escravo, ele não tem direito, nem a nome, não tem herança, não tem, nem a sua própria vida pertence a ele mesmo. A história bíblica nos conta que o faraó mandava matar as crianças, homens, mulheres, qualquer pessoa. A vida deles pertencia ao faraó. Mas essas mesmas pessoas reclamaram porque estavam no deserto, sendo livres. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, irmãos. Só uma pessoa que não tem visão das coisas de Deus fala isso. Será que, olha, Apocalipse diz assim que Deus, Ele não se agrada daquela pessoa que olha para trás, no seu passado, aquilo que aconteceu no passado. Deus diz que é como o cachorro que vai e volta lá no seu próprio vômito. É nojento, mas é isso que Deus diz, que é uma pessoa que diz assim: o meu passado era melhor do que eu sou agora. É uma loucura. Eu e você somos redimidos pelo sangue de Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. E agora eu dizer assim: não, quando eu tinha Jesus eu era muito mais feliz. É loucura. Isso para mim é loucura. Eu espero que para você também seja loucura, porque você é livre, você não é escravo mais. Isso é a mentalidade de quem viveu a vida escrava. Nós somos livres, amém? Quantos são livres, digam amém. O que acontece é que quando aquele povo está no deserto, quando Deus leva eles para o deserto, o pensamento deles era: bom, a partir de agora nós vamos fazer tudo o que nós queremos. Tudo que nós não fizemos no Egito, nós vamos fazer agora.
no deserto. Nós somos livres. Ah não, constrói para nós um bezerro de ouro, porque nós queremos adorar a um Deus que nós podemos ver. Nós não temos isso, não temos aquilo, então o Senhor nos trouxe aqui, então o Senhor tem que nos dar. Agora nós estamos no deserto, somos livres, podemos viver do jeito que nós queremos. Só que aí Deus diz assim: epa, para lá. Quem disse para vocês que ser livres é fazer tudo que vocês querem? Moisés, sobe aqui no monte. Eu vou dar 10 regras básicas para o seu povo, para o meu povo. 10 regras básicas. Os mandamentos. Baseiem a vida de vocês nesses 10 princípios e vai dar tudo certo. Quando Moisés volta com a pedra, com a descrição, com a tábua, com a descrição dos 10 mandamentos, e ele começa a dizer assim: povo, Deus disse para nós que agora nós temos que caminhar assim, 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 assim. Sabe o que aconteceu? O povo se levanta e diz assim: espera aí, você quer dizer para nós então que nós saímos do Egito para continuar sendo escravo no deserto? Você quer dizer para nós então, mas nós vamos te matar, Moisés, e vão matar você bem matado. Você quer dizer que você nos tirou do deserto e nos trouxe, você nos tirou do Egito e nos trouxe para o deserto para que a gente seja escravo, igual nós éramos no Egito? Não, você não vai fazer isso com nós não. Interessante isso, né? Quem disse que ser livre é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Quem disse? Aonde está escrito na Bíblia que você sendo livre, você pode fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer? Você pode? Pode. Mas você deve? O que acontecia com o escravo que era feito, ou que fazia algo que ele não podia fazer? O que era feito com esse escravo? Ou ele era punido, ou ele era morto, ou então ele era vendido. E vai embora o escravo desobediente. Essa é a palavra. Agora escute uma coisa: nós estamos em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Digam amém. Nós servimos a Deus, amém? Servimos ou não servimos? Você serve a Deus? Quantos servem a Deus de verdade? Você serve a Deus com pandemia e tudo? Você serve a Deus? Tua fé foi abalada na pandemia? Hã? Não bastasse a pandemia, ainda tem, não bastasse os profetas do caos, ainda tem os profetas da escuridão. Em plena pandemia, alguém resolve espalhar que dia 8 de maio agora Deus ia mandar 3 dias de escuridão, e que não era para sair de casa, os demônios iam bater na porta, não sei o que. Então eu falei: mas tá, mas qual é o propósito disso aí? O propósito dessa pandemia eu sei qual que é. Fica tranquilo que o mundo não vai acabar não. É Deus estreitando os laços. É Deus dizendo para o seu povo assim: corre, vai fazer o que você não fez até hoje, corre. É Deus dizendo assim: eu amo vocês. Porque quem tem Jesus falece e vai estar com quem? Com Jesus, não é? Então Jesus apressa a ida. Mas o grande desespero é daqueles que não sabem para onde vão. Você entendeu isso? O grande desespero dessa pandemia é daqueles que não sabem para onde vão. Esse é o grande problema. Mas a nossa fé não pode ser abalada. Aí de repente no meio da pandemia: olha, tem aí que vai 3 noites, aí, né? Até alguns irmãos comentaram comigo e falaram: olha, eu não vejo propósito nenhum, a Bíblia não fala sobre isso, então Deus não falou com outros profetas no mundo, porque quando Deus tem que falar com os povos, Ele fala com vários profetas. Sobre isso Deus não falou nada, não tem propósito, não tem nada. Bom, eu entendo que não vai acontecer, e não aconteceu, né?
Escureceu, mas é normal, escurece, clareia, escurece. Não aconteceu, por quê? Nada de Deus. Nada de Deus. Agora, sabe o que mais me chama atenção em tudo isso? É a palavra do apóstolo Paulo. Ele disse assim: eu me fiz escravo. Eu era livre. Eu me fiz escravo. E Paulo é um modelo para nós. É um modelo para mim e para você. Paulo é um exemplo para a nossa vida. De homem que era livre. Paulo era judeu, tinha cidadania romana, tinha todos os privilégios do cidadão romano, de um judeu. Você acha que era vontade de Paulo permanecer de prisão em prisão, de naufrágio em naufrágio, de fome em fome, de frio em frio? Não. Mas ele disse assim: tudo isso eu fiz por causa do evangelho, do amor de Jesus, para que eu possa ser coparticipante da salvação, coparticipante do reino, coparticipante da morte de Jesus na cruz. Então, eu sendo livre, eu me faço escravo. O povo no deserto dizia assim: não, nós não vamos ser escravos mais. Mas Deus foi estreitando, apertando os laços até que eles entenderam. Mas Deus sabia, mesmo assim, que grande parte do povo não havia entendido. Então Deus prefere deixá-los 40 anos, para que eles mudasse aquela geração, viesse uma geração que nunca foi escravo na vida, que só foi livre. Porque da geração escrava que saiu do Egito, só Josué e Caleb permaneceram. O restante daquele povo era todo um povo que havia nascido livre. É como aqueles que vêm para Jesus e aqueles que nascem para Jesus. É diferente. Então a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo fala, que mesmo sendo livre, ele se tornou escravo por amor a Jesus. Paulo, ele deixava de fazer muitas coisas que ele queria por amor a Jesus. Paulo não se casou por amor a Jesus, porque ele sabia que o tempo dele era curto e que ele tinha que fazer o evangelismo que ele foi chamado, a obra que ele foi chamado. Então ele abdicou de ter família. E ele se entregou totalmente. Grande parte da sua vida permaneceu em prisão. Também por isso não pôde se casar. Mas o que choca a gente, o que nos faz ver duas coisas bem diferentes uma das outras, é que o povo do deserto estava escravizado, vai para o deserto para ser livre e reclama, porque não entende o que é ser livre. Achava que ia chegar no deserto e fazer o que quisesse, do jeito que quisesse, e Deus disse: não, para aí. E Deus colocou um freio, que eram os mandamentos. E aquele povo se revoltou, porque o Deus que os amou, que os tirou do Egito, que os tirou da mão do faraó, que os tirou daquela escravidão terrível de 400 anos, eles se revoltaram porque aquele Deus amou, e os amou como a menina dos seus olhos. É o que diz a Bíblia. E muitos anos depois, o apóstolo Paulo diz: sabe aquele povo que está lá no deserto? Aquele povo que era escravo e se tornou livre e não entendeu o que era ser livre, que ser livre é fazer muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, na hora que a gente não quer fazer, do jeito que a gente não quer fazer. Mas como assim? Quem serve a Deus, quem ama Jesus, ser livre é fazer muitas vezes aquilo que você não quer fazer, do jeito que você não quer fazer, e na hora que você não quer fazer. Por isso ele disse assim: esmurra a minha carne, para que ela seja escrava do meu espírito.
Ele diz: como pode aquele povo que era escravo e foi liberto não aceitar a liberdade conforme Deus estabeleceu na vida deles? Porque isso é ser livre, é aceitar aquilo que Deus estabelece para a nossa vida. Sabe qual é o problema, irmãos? O grande problema é que a igreja está chegando nos últimos dias da volta do Senhor Jesus, sim, porque são os últimos dias da volta do Senhor Jesus. É que muitas pessoas que são livres em Cristo Jesus não estão entendendo que ser livre não é fazer tudo o que quer, que é fazer o que Deus estabeleceu através da sua palavra. Simples. Eu sou livre, eu sou livre. O que você pode fazer? Tudo o que Deus diz que você pode fazer. E aquilo que Deus diz que você não pode fazer, mesmo sendo livre, você vai se tornar escravo de Deus, pelo amor que você tem ao Senhor. E você não vai fazer, porque você ama a Deus. Paulo descobriu cedo que mesmo sendo livre, ele poderia ser escravo. De certa forma, todos nós, eu e você, somos livres, mas também somos escravos do Senhor, porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos a Deus, porque nós somos gratos por Jesus pela sua morte na cruz. Muita coisa na vida de Jesus, eu creio que ele queria fazer, mas não fazia porque ele amava o Pai, porque ele também era Deus. Paulo disse que havia uma luta na vida dele. Ele disse: aquilo que eu não quero eu faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu sou livre para fazer o que eu quero fazer, mas eu não faço porque eu sei que desagrada a Deus, eu sei que Deus não quer. E quando a gente diz assim: eu me fiz escravo por Cristo Jesus, sabe o que você está mostrando? Que você é um homem livre, uma mulher livre, que você tem uma mentalidade livre, que realmente a palavra de Deus diz para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o diabo diz para você: faz errado, e você diz: não vou fazer errado, você está dizendo que você é livre, que você é escravo do Senhor e se fez escravo. Por isso, quando Jesus é tentado no deserto, e o diabo diz assim para ele: você está com fome? Transforma aí as pedras em pães. Afinal de contas, você é o Filho de Deus. Alguém duvida que Jesus poderia transformar as pedras em pães? Não, ele poderia, ele transformou água em vinho. Ele poderia ter feito isso. Mas quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o recado que ele está dando para o diabo é: diabo, eu sou livre, mas ao mesmo tempo eu sou escravo do meu Pai. Eu só faço aquilo que Ele quer, não o que você quer. Isso é ser livre. A palavra de Deus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que a Bíblia está dizendo é: o que adianta um homem ter muito dinheiro, viver a sua vida, fazer o que quiser, gastar no que quiser, viver o pecado que ele quiser, ter o que ele quiser, se no final ele vai provar que ele é um miserável pecador, escravo do dinheiro e do pecado? É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Jesus queria dizer. Mas quando você ouve a palavra de Deus, nós como igreja ouvimos aquilo que Deus agrada, aquilo que Deus ama, aquilo que agrada ao Senhor, e a gente diz: Pai, mesmo eu não querendo, mas eu vou fazer, porque eu te amo. A minha carne diz para mim fazer outra coisa, mas o Senhor está me pedindo que eu faça isso, então eu vou fazer porque eu te amo, e vou me tornar escravo da tua vontade. Amém? Para encerrar, queridos, eu quero ler para vocês um texto. Romanos capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo: eu sou escravo do pecado quando eu faço uma coisa que eu não quero fazer. Ele está falando aqui do pecado. Paulo também, ele tinha
os seus momentos, os seus pensamentos, os seus desejos. Então, ele está numa luta, ele está dizendo que ele está numa luta. E aí ele diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. A lei, ele fala da lei. O que é que eles receberam no deserto? Foi a lei. E ele diz: aquela mesma lei que eles não aceitaram no deserto, é essa lei que eu vou seguir, que eu vou fazer para que eu não me torne um livre escravo. Pois o íntimo do meu ser tem o prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo diz que ele é um miserável. Graças a Deus por Jesus nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, se eu sirvo a Deus, eu sou escravo daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. O que Deus estabeleceu para a minha vida. Já não sou mais escravo do pecado. Amém? Você entendeu? A mentalidade de uma pessoa livre não é a mentalidade daquele que diz: vou fazer, quero fazer, e na hora que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Isso é uma mentalidade de escravo, irmãos. A mentalidade do homem livre é: eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, do jeito que Deus quer que eu faça, e na hora que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer pensando naquilo que Deus disse que eu posso fazer, e naquilo que Deus disse que eu não posso fazer, porque eu sou livre para escolher. O que eu escolho hoje, como Paulo escolheu, é ser escravo da palavra de Deus e do amor de Deus, mas ser livre do pecado. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Você entendeu como as pessoas são? Tem pessoas que viveram uma vida de pecado, vício, prostituição, e Jesus salva, porque Jesus morreu na cruz por ele. Então ele começa a viver uma vida com Jesus.